Paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Boa noite. Que bom que você está aí, já ligadinho. Estamos aqui, presentes aqui na nossa transmissão. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Mas antes de começarmos, gostaria de desejar a você, a todos vocês que estão ligadinhos aí, Feliz Páscoa, irmão. Que bom, Feliz Páscoa a todos, que Deus possa estar nos abençoando grandemente nesta noite, né? A noite onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se entregou na cruz do Calvário para nos libertar de todo jugo, né? E hoje nós estamos aqui felizes, podemos estar ligados, não existe mais véu que nos separa, não existe, irmãos, livre acesso à presença do nosso Deus. E é essa presença que eu convido você, aí no seu lar, aonde você está agora, a entrar nessa presença maravilhosa do nosso Senhor, presença do nosso Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 93. E vamos estar fazendo a leitura desse salmo. Salmo 93. Nesse domingo especial para todos nós, vamos ler esse salmo que diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Aleluia! Oh, queridos, poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu convido você a se desligar de tudo aquilo que possa te distrair, que possa tirar a tua atenção, que possa te desconectar dessa presença maravilhosa, a presença do nosso Deus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de estarmos, ó Deus, na tua presença. Ó Senhor, receba, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Para isso nós pedimos, Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, e receba, Senhor, nesta noite, ó Senhor, toda a nossa adoração, que ela flua e chegue até o Teu trono de glória, Senhor, como cheiro suave, Deus, as Tuas narinas, que ela flua, Senhor, como uma adoração perfeita, Senhor, que sai de lábios que Te adoram, em espírito e em verdade. Seja adorado, Senhor, seja adorado neste lugar, é o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, queridos. Como sempre fazemos, para celebrar ao Senhor e nós interagirmos então uns com os outros, enche a tela de coraçãozinho aí, irmão, e vamos adorar bastante ao nosso Deus, nessa noite, com muita alegria.
Oh, Jesus, Deus é maravilhoso. Aleluia. Declare comigo nessa noite. Diga: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, querido, assim como aqueles discípulos, eles choraram a morte do seu Deus, a morte do seu Messias. Oh, aconteceu que no terceiro dia o Senhor os surpreendeu, o Senhor se apresentou a eles, o Senhor ressurgiu dos mortos. Declare: oh, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
Senhor é a nossa alegria, amém, irmãos? Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Declare ao Senhor com todo o seu ser. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro o meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, és formoso. Declare ao Senhor mais uma vez: eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro o meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Diga: eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, irmãos. Tu és formoso, Senhor. Grande é o Senhor. Amém, queridos? Nessa data, esse dia, vamos declarar todos juntos. Diga assim, ó: o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Imagine aquele momento
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E agora, irmãos, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá meu Salvador. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele não morreu, irmão. Ele vive para todo sempre. Ele vive aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver agora. Exalte a presença do Senhor Jesus. Glorifica a Ele que vive, a Ele que reina, a Ele que venceu a morte. Oh Senhor, declare com todo o seu ser. Cantamos aleluias, cantamos aleluias, cantamos aleluias. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluias,
Graças a Deus, porque nós temos um Salvador, Jesus Cristo, Senhor dos senhores. E se você está feliz, irmão, interage mais uma vez aí. Enche a tela aí de coraçãozinho aí, irmãos. Que seja a nossa maneira nessa transmissão aí de nós exaltarmos, glorificarmos aí, interagirmos uns com os outros neste culto que rendemos ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Esse foi o nosso período de adoração. Muito felizes aqui, porque é um dia muito especial para todos nós. É o dia que nós celebramos a vitória do Cordeiro sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Amém, meu irmão? Que bom ter você aqui neste culto online, né, irmãos? Muitas saudades, né? E estamos aqui firmes nas nossas transmissões, nos nossos cultos. E a cada transmissão aí nós podemos perceber que os irmãos estão aí, né, acompanhando, estão cultuando ao Senhor, né, neste momento onde nós estamos aí nos guardando, né? Por conta de todas essas orientações que nós estamos aí seguindo, estamos neste culto, nessa transmissão. Amém, queridos? Como sempre fazemos aqui, temos alguns anúncios a fazer. Gostaria de começar aí pelos dias, né, do nosso culto, né? Toda quarta-feira e todo domingo, né, nós estamos fazendo as nossas transmissões, os nossos cultos online. Então, nesta quarta-feira agora, acontecerá o nosso culto às 19h30, ok? Quarta-feira, às 19h30 e aos domingos, às 19h. Então, como sempre lembramos aos irmãos e pedimos, né? Aqui na página da nossa igreja aqui no Facebook, nós temos aí todas as mídias, né? Com as informações. Você pode estar sempre aí marcando um amigo, compartilhando, né? Enviando aí pelo Zap. Enfim, você pode estar aí ajudando a divulgar aí os nossos cultos. Muitas pessoas têm sido alcançadas, né, através dos nossos cultos online. Tem sido uma verdadeira bênção, irmãos, em nossas vidas. Amém? Um outro anúncio que eu quero também deixar aqui é a respeito do nosso Zap, que nós estamos utilizando aí para pedidos de oração. Amém? Então nós resolvemos, né, abrir este número, porque existem muitos amigos, né, familiares, que também estão aí assistindo os nossos cultos. Então, assim, é uma maneira de você que tem acompanhado as nossas transmissões, os nossos cultos, você pode estar entrando em contato conosco, né? Eu sempre pego ali o celular, depois eu passo, né? Pego todos os pedidos e sempre ao final dos cultos nós fazemos uma oração, né, em prol aí de todos os pedidos que são nos enviados. Então, nós já temos alguns pedidos ali de alguns irmãos que nos enviaram durante esses dias, e você, durante essa transmissão, você pode estar enviando o seu pedido de oração, seja pela sua vida, por um amigo, né, por um familiar, algum pedido, qualquer área, você pode estar enviando o seu pedido, e nós estaremos fazendo, então, uma oração pelo seu pedido no final do culto. Amém, queridos? Um outro anúncio que nós temos a fazer, nós não temos aí projeção desse anúncio, é que neste domingo, agora, estará sendo vendido, né, disponibilizado um frango assado, irmãos, um frango assado, né, e está saindo no valor de R$ 22, ok, queridos? Então, tem farofa, tem calabresa, tem batata. Então, irmãos, esse frango assado, ele é voltado para ajudar a obra missionária, né? O nosso departamento, o nosso conselho de missões aí, está se mobilizando para estar, então, disponibilizando aí este frango, né, assado, que você pode estar aí procurando aí, né, o pastor Cristiano, o pastor Marcelo,
né? Diácono Nilson, Diácono Mário, Carol, né? Você pode estar ligando aí. Depois nós vamos ver se a gente consegue disponibilizar lá aqui na nossa página do Facebook, para que, se você quiser entrar em contato aí e reservar o seu, para que você possa estar, então, reservando o seu frango assado. Com isso, irmão, você vai estar ajudando todas as nossas obras, né, missionárias. Nós temos um trabalho missionário lá na Ilha dos Lençóis, lá no Maranhão, né? Nós temos também outros projetos também. Então, queridos, você pode estar ajudando, se envolvendo aí, garantindo o seu frango aí. É uma delícia, irmão. O tempero é excelente, tá ok? Então você pode estar entrando em contato conosco e reservando o seu para esse domingo agora. Amém, queridos? Temos outro anúncio aí, Carlos? Isso. Gostaria então também de estar falando, né, com todos aí a respeito da nossa conta que nós temos ali no Banco Bradesco. Você que deseja ofertar ou dizimar, você pode estar aí anotando todos esses dados aí que está sendo projetado agora aí no seu celular, no seu computador, enfim, né, a nossa conta, a conta corrente, a agência, né, CNPJ, razão social. Então, queridos, muitos irmãos, graças a Deus, porque nós temos irmãos aí que têm sido, né, fiéis, têm contribuído com a obra do Senhor, têm aí se envolvido. Então, assim, irmãos que têm, né, feito depósitos, transferências, irmãos também que têm entrado em contato conosco, né, pastor Cristiano, pastor Marcelo, para falar acerca de estar entregando pessoalmente. Sempre estamos indo lá no bairro. Depois o nosso pastor Cristiano vai estar falando aí de quando estaremos indo lá no bairro. Então você pode também estar entrando em contato conosco, se assim você desejar entregar em mãos, né? Nós vamos aí à sua casa, à sua residência, ok? Então, assim, está sendo disponibilizado aí todas as informações do nosso banco lá, se assim você desejar ofertar e dizimar para a nossa igreja, para que assim a gente consiga honrar todos os nossos compromissos. Amém? Como sempre falamos, é um momento que é voltado, né, para quem congrega, para quem é membro lá, mas você, amigo, você que tem acompanhado aí os nossos cultos, se Deus tocar no seu coração de estar ajudando esta obra, de estar ajudando aí a nossa igreja, Igreja Nova Vida Jardim América, que o Senhor possa estar te abençoando grandemente, sinta-se à vontade, tá ok? Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de todos os dizimistas, de todos os ofertantes da casa do Senhor. Amém, queridos? Então, vou estar passando agora aqui, a câmera vai estar passando agora para o nosso pastor Cristiano, e ele vai estar abençoando as nossas vidas com uma palavra, a palavra do Senhor para os nossos corações. Que você seja abençoado tremendamente nesta noite. Foi? Vou falar de novo, irmão. Estava fazendo aqui para ver se os irmãos sabem ler lábio. Boa noite para os meus irmãos aí essa noite. Que Deus abençoe a todos. Muito, muito bom estar com os irmãos aqui, né? Não é a mesma coisa. Hoje veio uma saudade muito grande no meu coração, cantando esses louvores aqui, lembrando, fechei os olhos ali, fiquei lembrando da igreja cheia e a gente declarando lá que a morte não venceu, Jesus ressuscitou. Isso me trouxe uma saudade muito grande dos irmãos da igreja. Vejo a hora de estar com os irmãos, adorando a Deus, congregando, abraçando. Irmãos, estou com saudade. Que Deus possa nesse tempo nos sustentar e nos abençoar, porque não tem sido dias fáceis, né? Mas Deus tem nos guardado, né? Diante de tantas coisas e tantas lutas que a gente tem passado. Irmãos, que você nessa noite possa ser abençoado e edificado através da palavra. É uma noite muito importante, irmão. Eu acredito. Eu tenho 45 anos, eu sei que eu não aparento isso, aparento cara de 18, menino, jovem, né? Mas 45 anos, eu nunca passei uma Páscoa como essa, né? Eu acredito, irmãos, que essa Páscoa que nós estamos passando hoje, ela nos traz ainda mais a lembrança da morte e ressurreição de Jesus.
O coelhinho esse ano ficou um pouco apagado. Apesar de a gente sempre comprar um doce, né, dar para as nossas crianças, mas eu acredito que o coelhinho nesse ano ficou mais apagado. E, irmãos, eu creio que é um momento propício para trazermos a nossa lembrança, a lembrança da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Um tempo muito propício para entendermos um pouco mais todo o sacrifício de Jesus na cruz. Esse momento de crise, esse momento de luta que muitos estão passando, né? O nosso Brasil aí vive um momento aí de tantos casos, 20 e poucos mil casos, né, do coronavírus, mas nós estamos aqui pregando a palavra e caminhando, crendo que Deus está no controle, Ele não perde o controle nem o governo de nada, né? Então, sempre confiantes e firmes no Senhor. Só queria comunicar que a gente vai estar no bairro entre segunda ou terça, tá bom? Caso você precise de uma visita, de uma oração, algo um pouco mais urgente, entre em contato com a gente, tá bom? Porque se não formos amanhã, iremos na terça-feira, tá? Então eu aguardo o seu retorno. Pode me procurar, o pastor Marcelo, para que a gente possa estar indo até você. Caso você também queira entregar o seu dízimo, a sua oferta pessoalmente, estaremos indo, estaremos recebendo aí diretamente com você. Irmãos, é uma data muito importante, uma boa Páscoa para todos, e que nesse final de noite, um friozinho desse, de repente não teria tanta gente na igreja, mas hoje no nosso lar a gente está tendo oportunidade de ouvir a palavra. Eu quero ler uma palavra com você, eu quero falar sobre quando nós temos um entendimento, o verdadeiro entendimento da ressurreição, e esse verdadeiro entendimento, quando nós temos da ressurreição, ele também nos traz uma transformação, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história, ele muda a nossa forma de caminhar. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero que você abra junto comigo a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 23, versículo de número 13. Lucas 24, 13. Isso aqui é dos homens, maturidade. Quero mandar um beijo para minha filha Sara, te amo, Sarinha, para o Cezinha que está lá em casa, e para Thalita, a Thalita do Felipe e Priscila. Thalita, beijo, linda, coração. Faz depois um coração para mim, tá? Um beijo. E para minha filha Thalia, que deve estar saindo do trabalho, está trabalhando. Orem pela minha filha também, que ela trabalha em hospital, né? Para que Deus guarde os nossos irmãos da igreja. Nós temos alguns enfermeiros, técnicos que trabalham em hospitais e graças a Deus tem guardado a vida deles. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: aquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, essa palavra que eu li aqui foi logo no terceiro dia, como foi lido, no terceiro dia após a morte de Jesus. Jesus, na quarta-feira eu falei sobre a entrada dele triunfal lá em Jerusalém, pessoas colocando ramos, e como o povo recebia logo após ele também ter ressuscitado Lázaro. Havia uma grande multidão de pessoas lá em Jerusalém por conta da Páscoa, se preparando para uma grande festa. Não esperavam o que estaria acontecendo na sexta, no sábado e no domingo. Não esperavam que aconteceria algo tão maravilhoso naquele lugar. Mas sexta-feira chega, na quinta ele é traído, na sexta ele é preso e também crucificado. Irmãos, aparentemente o Senhor Jesus ele morre. Aparentemente, Jesus e todas as suas promessas morrem com ele. Aparentemente. E chega o sábado, um sábado difícil, um sábado de silêncio. Nenhum de nós gosta de viver no silêncio. Nenhum de nós. Não existe pessoas hoje. Dificilmente, apesar de tantas correrias, tantos problemas, muitos de nós ficamos agoniados quando o silêncio bate à nossa porta e a gente não ouve, não fala, não tem resposta para nada que está acontecendo. E chega esse sábado, o sábado do silêncio, mas também chega o domingo. E esse domingo, irmãos, é o domingo onde nós temos a melhor notícia que o mundo já pôde ter até hoje. A notícia do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa, ela não termina, irmão, em um funeral. A história da Páscoa, ela termina com a festa. Isso é maravilhoso. Nós pregamos hoje, irmão, um Cristo que esteve morto e hoje está vivo. Nós não pregamos um Cristo que estava vivo e hoje está morto, irmão. A morte, ela foi vencida por Jesus. A ressurreição de Cristo é a demonstração do poder de Deus. E é hoje um grande motivo de nos alegrarmos. Alegria que tem que estar excedendo a tudo isso que está à nossa volta, está diante de nós. Uma alegria, porque Jesus ele disse que ressuscitaria e ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os séculos não se consumaram. E ele se faz presente em nossa vida através do Espírito Santo. E ele está entre nós hoje. Essa tem que ser a nossa alegria. Nós nos acostumamos hoje, irmãos, a vivermos condicionados às circunstâncias a qual nós vivemos. Se a circunstância é boa, a alegria está em nossos corações. Se a circunstância é ruim, a alegria sai dos nossos corações. E Jesus ele nos chama hoje, no dia de ressurreição, no dia de salvação, a nos alegrarmos nele, não nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Irmãos, a ressurreição ela é tão importante que Paulo fala que sem ela a nossa esperança seria vazia. Irmãos, os nossos pecados não seriam perdoados. Como acabamos de ler agora nessa passagem, vemos que a ressurreição de Jesus trouxe um grande impacto para a vida daqueles discípulos e traz um grande impacto até hoje nas nossas vidas. Mas que impacto essa ressurreição ela trouxe naquele momento e nos traz até hoje? Para a gente entender um pouco desse impacto, desse entendimento, quando nós temos esse entendimento, esse encontro com Jesus, primeiramente na cruz, não somente no domingo,
mas um encontro com Jesus naquela cruz, um encontro com Jesus no dia a qual ele foi crucificado por conta do meu e do seu pecado, dos nossos pecados. O primeiro encontro tem que acontecer ali naquela cruz, o encontro de arrependimento, o encontro de confissão de pecado, o encontro que marca nossos corações quando nós entendemos que tudo aquilo que ele sofreu foi por amor a cada um de nós, e quem tinha que estar naquele lugar, naquela cruz, éramos nós, com os nossos pecados. Esse é o primeiro dia de encontro, é na sexta-feira. Mas a ressurreição, ela trouxe uma transformação na vida daqueles homens, e tem trazido transformação na vida daqueles que verdadeiramente têm um encontro com Cristo. Porque quando a gente olha para a vida daqueles homens, lendo a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, lá no versículo 13, a gente vê que aqueles homens estavam cegos. Eles não conseguiram, primeiramente, perceber e ver Jesus Cristo ao lado deles. Lá no versículo 14 ou 16, você vê que eles estavam cegos, estavam impedidos de ver a Jesus. Logo mais à frente, você no versículo 17, você vê que, além de cegos, aqueles homens estavam extremamente angustiados e tristes, por conta de tudo aquilo que eles viram, de todo o sofrimento de Jesus. E quando você vai um pouquinho mais à frente, no versículo 21, você vê que eles estavam cheios de esperanças frustradas, sonhos que morreram. Irmãos, nós vemos aqueles homens cegos, tristes e frustrados. Pessoas que colocaram a sua esperança em algo terreno. Esperavam Jesus ser o rei deles, um rei terreno. Iria guerrear a favor deles. Iria se levantar a favor deles, mas não num reino nos céus, mas um reino aqui na terra. E quando eles colocam a expectativa deles em algo humano, eles se frustram quando aquilo que é humano não se realiza. E assim muitos de nós vivem frustrados, porque colocamos a nossa esperança em algo humano. Irmãos, que esse mesmo encontro que aqueles homens tiveram, e a mesma transformação que aqueles homens tiveram, nós possamos ter a partir de hoje. Caminho de Emaús para aqueles homens era o caminho do fim de sonhos e o fim da esperança. Era como se tudo estivesse acabado. Quando Jesus ele aparece para aqueles homens e confronta aqueles homens e fala com aqueles homens, ele pergunta o que eles estavam falando. E é interessante porque aqueles homens falam: você é o único visitante, a única pessoa que não está sabendo o que está acontecendo lá em Jerusalém. Ele pergunta o que está acontecendo. Como se ele quisesse mostrar também para aqueles homens e para nós que aquela sexta-feira, aquele sábado, havia passado, é algo novo sendo escrito. Para todo mundo era o fim, mas para Jesus era uma nova história que estava sendo escrita. Então aquilo que passou, passou. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela crucificação, o afastamento dele do Pai por conta do nosso pecado sobre a vida dele, tudo aquilo havia passado. Ele estava mostrando que havia algo novo para aqueles homens, algo melhor para aqueles homens. Aquilo tudo que ele tinha passado já não fazia mais parte da sua vida, não regia a sua vida. E muitos de nós, irmãos, não estamos mais conseguindo caminhar, porque não conseguimos deixar para trás aquilo que realmente precisa ser deixado para trás. A gente não consegue viver algo novo de Deus na nossa vida, porque a gente sempre caminha com aquilo que é antigo, aquelas dores, aqueles sofrimentos lá atrás. Ficamos cegos, extremamente tristes e frustrados, porque não conseguimos entender quando Deus está escrevendo uma nova história para cada um. Deus estava escrevendo uma nova história através da vida de Jesus, para a vida de cada um de nós no dia da ressurreição. Irmãos, talvez você esteja assim no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Talvez você esteja cheio de tristeza e esperanças frustradas, porque a sua esperança não está em Deus. Precisamos aprender com Jesus e com aqueles homens que tiveram a revelação da ressurreição na vida de cada um deles. Os sentimentos e as atitudes que tomaram conta da vida daqueles discípulos no caminho de Emaús mostram claramente
o quanto eles não criam na verdade da ressurreição. Eles não criam na verdade da ressurreição. Mas a partir do momento em que viram a realidade da ressurreição, os seus corações, as suas vidas foram totalmente transformadas. E o que aconteceu com aqueles homens logo após eles terem a revelação da ressurreição? Se você puder, vá lá junto comigo no versículo 26, 27, depois pula para o 31. Ele fala assim: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Irmãos, quando Jesus se aproxima daqueles homens, e é bem interessante a gente ver a atitude de Jesus diante da desobediência daqueles homens, porque Jesus já havia falado para que eles continuassem em Jerusalém, porque depois de 50 dias haveria o Pentecostes, o Espírito Santo desceria sobre a vida daqueles homens com poder, e eles iriam pregar a palavra de Deus com poder, e vidas seriam alcançadas. Aqueles homens desobedeceram, porque não creram na ressurreição. Jesus vai até aqueles homens, mas não vai brigando, discutindo, os obrigando a voltar. Não, Jesus vai com amor. Assim como ele agiu e tem agido conosco. Ele vai com graça. Não obrigando aqueles homens a voltar para Jerusalém, mas ele vai ao lado daqueles homens, caminhando em um caminho que não era para eles estarem indo, a caminho de Emaús, e vai expondo as Escrituras. E quando as Escrituras são expostas para aqueles homens, os olhos daqueles homens se abrem. Eles têm entendimento da Escritura. Irmãos, não leia a Bíblia como se ela fosse um livro comum. Ela é a palavra de Deus revelada. Quando a gente vai lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Para que aqueles homens pudessem ter uma verdadeira revelação da ressurreição, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Revela, traz entendimento da Escritura. É a primeira atitude de Jesus para com aqueles homens. Irmãos, Jesus ele revelou a verdade sobre a ressurreição e sobre ele pelas Escrituras. Ele disse em João 5, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Hoje tem muita gente buscando conhecer Jesus de várias formas, menos através das Escrituras, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Isso vai ser impossível você ter a revelação da ressurreição, de quem Cristo é. Só teremos a revelação de quem Jesus verdadeiramente é através da leitura da palavra, através da Bíblia, irmãos. Quando Jesus usou a Escritura para explicar aos seus discípulos sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte e sobre a ressurreição, os seus olhos abriram e eles puderam reconhecer Jesus. Ele pega o Antigo Testamento e traz a revelação de tudo aquilo que ele deveria ter passado. Muitos de nós não conhecemos Jesus Cristo, irmãos, mesmo caminhando dentro de uma igreja, porque não conhecemos as Escrituras. Porque é através das Escrituras que teremos Jesus sendo revelado aos nossos corações e a sua ressurreição sendo revelada aos nossos corações. A revelação da ressurreição de Cristo fez com que os olhos espirituais daqueles homens fossem abertos. E a revelação da ressurreição de Jesus Cristo vai fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos para o entendimento das Escrituras. Quando reconhecermos que Jesus Cristo está vivo, irmão,
não vai mais ter espaço para preocupação e tanta tristeza e desesperança e incredulidade na nossa vida. Muitos de nós vivemos hoje como Jesus ainda estivesse morto. É a única religião no mundo que prega um Deus vivo. É a nossa. Nós somos cristãos, nós vivemos e cremos que Jesus ele está vivo. Só que quando olhamos para a vida de muitos de nós, irmãos, vemos homens e mulheres que se dizem cristãos, que vivem sem esperança, não acreditam que Jesus está vivo e de que Ele está no controle de tudo que tem acontecido no dia de hoje. Ele não perdeu a soberania. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele não perdeu o controle do Brasil. Ele não perdeu o controle da nossa nação. Ele não perdeu o controle do mundo ao qual Ele mesmo criou. Irmãos, o entendimento da ressurreição abre os nossos olhos espirituais e a gente consegue entender que tudo o que Jesus passou, assim como Ele mesmo disse, era necessário Ele passar. Tem coisas na sua vida e na minha vida que são necessárias que a gente passe. Eu tenho certeza absoluta que tudo que o mundo tem vivido hoje é necessário que ele passe, para que haja verdadeiro arrependimento, para que haja transformação na vida de seres humanos que têm vivido de qualquer jeito. É necessário que o mundo sofra como tem vivido. Ah, pastor, mas o senhor quer isso? Ninguém quer viver essa dor, esse sofrimento e tudo isso que nós estamos vivendo hoje, mas muitas das vezes é necessário que a gente viva, para que a gente possa se arrepender, a gente possa verdadeiramente encontrar Jesus Cristo, irmão. A gente tem vivido de qualquer jeito, muitos de nós com muita fartura, e não conseguimos olhar Jesus. Hoje, desde o mais humilde ao mais rico, está passando pela mesma luta, tendo os mesmos problemas, passando pelas mesmas dificuldades e morrendo do mesmo problema que é a coronavírus. Desde o mais rico ao mais pobre, hoje todos nós somos iguais. Hoje todos nós passamos pelo mesmo problema. William MacDonald, ele escreveu no comentário dele algo muito legal sobre a refeição que aqueles homens tiveram com Jesus. Ele fala: a refeição tornou-se um sacramento e o lar tornou-se casa de Deus. É assim que Cristo faz aonde quer que vá. Os que o hospedam serão bem acolhidos. Os dois abriram o lar e agora ele, Jesus, abre-lhes os olhos. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, no nosso lar, nós abriremos para Ele, Ele abrirá os nossos olhos, para que possamos ter entendimento da sua morte, da sua ressurreição e da sua palavra. A primeira coisa, irmãos, que aconteceu quando eles tiveram a revelação da ressurreição, foi ter o entendimento das Escrituras. Eles liam as Escrituras, mas não entendiam que tudo aquilo que eles estavam lendo lá atrás estava se cumprindo em Jesus. E mais à frente, no versículo 29 e no versículo 32, também há uma segunda revelação. A revelação da ressurreição. E faz algo ser transformado. Primeiro transforma o entendimento deles. O entendimento na Escritura é transformado naquele momento. Eles não entendiam aquela Escritura. Eles não conseguiam linkar tudo aquilo que estava nas Escrituras em Jesus Cristo. E agora, com a revelação da ressurreição, eles estavam conseguindo linkar aquilo. E segundo, irmãos, é que o coração deles começa a arder por Jesus. Quando a gente vai no versículo 29, diz assim: mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. O versículo 32 diz: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Irmãos, depois que você tem a revelação verdadeira
da ressurreição, o entendimento das Escrituras, não tem como o seu coração não estar ardendo por Jesus. Quando estamos com Jesus vivo, ressurreto, no nosso coração, o nosso coração ele arde. Arde como fogo, irmão. Ele inflama. Há entusiasmo no nosso coração de pregar a palavra, de fazer a vontade de Deus, de conhecer ainda mais a Deus. Não tem como. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual, ela vai embora, acaba todo marasmo, esse sono profundo que muitos de nós vivíamos e que muitos ainda vivem hoje, ele acaba. Quando temos esse entendimento da palavra, esse entendimento da ressurreição, essa exposição da palavra de Deus para nós, irmãos, o nosso coração ele começa a arder, assim como o coração daqueles homens começou a arder. Quando temos esse verdadeiro encontro com Jesus, irmão, na cruz, e temos a verdadeira revelação da sua ressurreição, uma chama dentro de nós se acende e nunca mais ela se apaga. Não dá. Não dá. Ela não se apaga mais. E uma coisa eu quero falar para você, que essa chama se apagou. Ou, de repente, nunca se acendeu. Se o seu coração não arde por estar com Jesus, é porque talvez você ainda não creia que ele venceu a morte, que ele ressuscitou e que ele está vivo. De repente você está caminhando numa religião e você ainda não conseguiu caminhar com Jesus. A prisão da religião não permite com que você tenha sua liberdade em Jesus Cristo. Não permite, irmãos. A religião muitas das vezes nos aprisiona. E Jesus, ele nos liberta. Jesus, ele está vivo. E eu creio, irmãos, que a palavra dele se cumpre. Ele disse que o Espírito Santo estaria dentro de nós. Nós somos morada desse Espírito. E se você é morada do Espírito Santo, irmão, o teu coração arde pelas coisas de Deus. Você pode até no momento de dificuldade, de luta, um momento de algum problema na sua vida, na sua caminhada, essa chama até um pouco diminuir, mas ela nunca vai se apagar. Porque essa chama não vem da circunstância, essa chama não vem daquilo que está ao seu redor, essa chama vem de Jesus dentro de você. Corações ardentes pela palavra de Jesus são uma prova de que vidas foram impactadas pela sua ressurreição. E eu creio, irmãos, que esse mesmo encontro que esses homens tiveram, que abriu o entendimento da palavra, que fez com que o coração ardesse, assim é na vida de cada um de nós. E quando você vai um pouco mais lá na frente, dessa caminhada de Jesus com esses homens, esse entendimento da ressurreição faz com que a gente tenha desejo ardente nos nossos corações de proclamarmos a palavra de Deus. No versículo 33 ao 35 diz que eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, quem tem olhos abertos e coração ardente tem desejo de testemunhar de Jesus. Os mesmos discípulos que fugiram de Jerusalém agora estavam voltando para Jerusalém. Os mesmos discípulos que não acreditavam na ressurreição agora tiveram seus olhos abertos, o coração cheio da chama de Cristo, cheio da chama de pregar a palavra, voltam desesperados para Jerusalém, irmãos. Eles que disseram que para Jesus não vai embora, não, porque já é tarde, fica com a gente, não estavam mais se importando com os perigos da noite. Irmãos, nem a distância e nem a noite foram obstáculos para aqueles homens, porque aquela chama que poderia estar se apagando, ela se acendeu de uma maneira tão sobrenatural que nenhum medo, nenhum perigo, nenhuma dificuldade poderia impedi-los de proclamar a ressurreição de Jesus. Irmãos, muitos de nós estamos abatidos e parados, deixamos de proclamar a ressurreição de Jesus por conta das dificuldades
que muitos de nós estamos vivendo. Deus está nos dando uma grande oportunidade de pregarmos a sua palavra, a sua ressurreição em tempos de coronavírus. Não é tempo de você ficar murmurando e reclamando. É tempo de você levantar a cabeça e lembrar que você está servindo, seguindo, e é morada de um Jesus que ainda permanece vivo. Ele está vivo, irmão. Ele ressuscitou por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você. O que nós vamos fazer a partir de hoje, a partir de agora, para que o nome dele seja glorificado no tempo de hoje? Será que o medo vai nos abater? Será que o medo vai fazer com que a gente pare, com que a gente desista? Levanta a sua cabeça. Não haja como derrotado, como derrotada. Diante de tudo que está acontecendo, irmão, Deus tem algo novo, grande e maravilhoso para cada um de nós. Não é essa circunstância hoje que vai fazer com que a gente pare, com que a gente desista, com que a gente volte a caminho de Emaús, vai andar num caminho que não é para a gente andar, irmãos. Para de pensar em desistir, para de pensar em parar, para de pensar em desistir da sua vida, da sua família, da sua casa. É tempo de lembrar que você serve a um Deus vivo. Ele está vivo, irmão. Ele não está morto, não. A nossa religião, vamos dizer assim, é uma religião que proclama um Deus vivo, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que se preocupa, um Deus que não está olhando para o lado enquanto você está passando por dificuldades e problemas. É um Deus que está te olhando, está cuidando. Você pode até não estar vendo, você pode estar até achando que Deus te abandonou. Mas assim como aqueles homens, mesmo agindo em desobediência, porque Jesus tinha mandado eles ficarem, permanecerem em Jerusalém, mesmo eles agindo em desobediência, é esse mesmo Deus que vai lá e acompanha eles numa caminhada de em torno de 11 quilômetros para falar que ele estava ao lado. É esse mesmo Jesus que continua conosco. Irmãos, quando os olhos foram abertos, o coração começou a arder. Eles não conseguiram ficar parados, murmurando e reclamando. Eles se levantaram e foram falar que Jesus havia ressuscitado. Eles foram falar que Jesus estava vivo. Eles voltaram para dizer que a morte não tem a última palavra. A morte não é a última palavra de Jesus para nós. A morte, ela pode vir hoje, mas hoje ainda nós estaremos na presença de Deus. Irmãos, há uma outra vida além dessa. Muitos de nós não acreditamos nela. Aqueles homens não eram mais aqueles discípulos que antes do impacto dessa ressurreição estavam dominados pela cegueira, pela tristeza e pela falta de esperança. No lugar da cegueira espiritual, irmão, os olhos foram abertos para o entendimento da Escritura, o entendimento da palavra de Deus. No lugar da tristeza, corações ardentes por estarem com Jesus. E no lugar da desesperança, o desejo de proclamar a vitória de Jesus sobre a morte. No lugar da desesperança, o desejo de falar de esperança para aqueles que não têm mais. Nós somos os proclamadores dessa esperança. Uma esperança que não morre, uma esperança que está viva. Jesus venceu a morte. O que é que tem impactado a tua vida a ponto de fazer você se apressar para falar? Será que é as notícias ruins que a televisão tem trazido? Será que de repente é quando um irmão ou uma irmã está passando por uma dificuldade, você se apressa para falar que esse irmão caiu ou essa irmã caiu? Será que o que te apressa a falar são coisas ruins? Ou será o que te apressa a falar é a ressurreição? É Jesus na tua vida.
aqueles que tiveram o entendimento da ressurreição de Cristo, se apressaram para falar que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele está vivo e que o túmulo está vazio, irmão. Que tipo de vida nós temos levado hoje? Uma vida de tristeza, cegueira e frustração? Assim como aqueles 2 discípulos antes do entendimento da ressurreição? Ou uma vida de olhos abertos, irmão? Coração ardente e um grande desejo de pregar e proclamar a palavra de Deus. Vou pedir para o pastor Marcelo se colocar, já estou terminando a palavra. Que possamos, a partir de hoje, proclamar a vitória de Jesus sobre a morte. Irmãos, como foi cantado aqui nessa noite, como nós cantamos e adoramos aqui, ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, irmão. Ressuscitou. Ele não está morto, não. Que Jesus, sua vida, a sua entrega, seja o que motive os nossos corações em dias de crise. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa nos fortalecer nesses momentos de crises humanas. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus que criou todas as coisas. Deus continua sendo o mesmo Deus que criou eu, que me criou e criou você. Então não desiste. Está difícil? Com certeza está. Mas a tua esperança vem da onde? Deus, ele hoje está nos levando a um caminho que nunca tínhamos percorrido antes. Um caminho de total dependência dele. A gente sempre falou, a gente sempre proclamou que ele é o dono da nossa vida. E hoje estamos tendo que viver essa verdade que falávamos anteriormente. Muitos podem desistir ou parar, mas eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus Cristo você não vai parar. Levanta a cabeça, levanta seus olhos. O Rei ressuscitou e ele não está indiferente para a tua dor, para o teu sofrimento, para a tua angústia e para a tua preocupação. Ele está no controle de tudo. Eu quero orar pela sua vida nessa noite e que, em nome de Jesus, essa palavra venha trazer fé e esperança no seu coração. O nosso Rei ressuscitou, é Páscoa. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela sua morte. E graças a Deus pela sua ressurreição. Estamos aqui, irmãos, crendo num Deus vivo, não num Deus morto. Eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus para que venha te fortalecer nesse momento. Se você está em casa com a sua família, chama seus filhos, chama aí seu esposo, sua família, aqueles que estiverem próximo a você. Eu quero estar orando por você nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós também andamos, ó Pai, assim como aqueles homens andavam, tristes, cegos, sem entendimento nenhum, frustrados, sem esperança. Olhando, ó Pai, para os dias de hoje, vendo dias que não sabemos quando tudo vai voltar ao normal. Dias que aos nossos olhos só pioram, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, que esta palavra que foi pregada nesta noite, ela venha entrar em nossos corações, trazendo libertação. Libertação de nós mesmos, Senhor, porque o problema maior somos muitas das vezes nós. Nós somos seres humanos falhos, pecadores, que falamos que acreditamos, falamos que confiamos, mas diante de tantos problemas, ó Pai, não conseguimos confiar e acreditar nas Tuas promessas, assim como aqueles homens não acreditaram, não confiaram, todas as vezes que o Senhor falou que era necessário morrer, passar por aquilo tudo, mas no terceiro dia o Senhor iria ressuscitar. Que possamos ser como crianças, dependentes do Senhor, confiando que tudo vai dar certo. E mesmo que não dê aos nossos olhos, possamos confiar na Tua palavra, que diz que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que o amam. Uma enfermidade coopera para o nosso bem. Uma dificuldade coopera para o nosso bem. Que possamos confiar. Que possamos sair, ó Pai, depois de tudo isso, verdadeiramente mais crente, mais cristãos, mais homens e mulheres de Deus, confiando não nas palavras das pessoas, confiando não naquilo que pessoas ou o nosso trabalho, o nosso intelecto, a nossa força sempre nos trouxe, mas confiando de que o Senhor está governando tudo. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou. Nós te agradecemos por este grande amor. Te agradecemos por ter se colocado em nosso lugar naquela cruz, por ter morrido por amor a cada um de nós. Senhor, não somos merecedores, somos fracos, falhos, pecadores. Mas assim como aqueles moravianos um dia gritaram, que nós possamos fazer valer a pena, através da nossa vida, o sacrifício do Senhor naquela cruz. Entregamos nossas vidas ao Senhor, totalmente ao Senhor. Faça a tua vontade em nossas vidas e através da vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos de maneira sobrenatural. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa semana seja uma semana de muitas e muitas bênçãos. Que você possa ser a cada dia mais surpreendido pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tá me filmando? Não. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre Ele vive, Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, subjugou o inferno, venceu a morte, nos livrou do jugo do pecado. Adore ao Senhor, meu amado. Glorifica Ele que vive. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. Graças a Deus por essa palavra que nos abençoa. Graças a Deus porque temos ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém, queridos? Graças a Deus.